De volta com o programa Ação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre profissões com a presença aqui de Rafaela Brissac, ela que é psicóloga e mestre em educação, e também a presença de Carmen Toledo Mitre, psicóloga clínica, participando aqui com a gente. Bom, nós vamos ver agora a história de um jovem que se dedicou aos estudos e, como resultado da sua disciplina, ele pode agora escolher qual universidade cursar. Veja. Motivação e foco não faltaram na vida de Heitor. O jovem tinha o objetivo de cursar Ciências da Computação e se preparou muito para isso. Com uma rotina pesada, ele estudava mais de 11 horas por dia, pegava pesado nos estudos e só relaxava aos domingos. Estudar de manhã, algumas matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade, tinha aula à tarde e de noite estudava umas matérias que eu tinha mais facilidade. Justamente eu optava por esse padrão de rotina porque de manhã você está mais acordado, você está mais descansado, então matérias que você sente mais dificuldade, você tende a se cansar mais. Na reta final, próximo do dia das provas, Heitor descansava e cuidava do emocional. Então eu optei por ficar 3 dias antes da prova sem estudar, mas cuidando do psicológico, do nervosismo. Relaxar um pouco, esquecer esse mundo, esquecer que está chegando a prova, ir no cinema, dar uma relaxada e ir num parque. Estudar, estudar e estudar. Esta era a rotina do Heitor, que tinha o sonho de passar nas melhores faculdades. Ele passou em 4. O sonho foi realizado. Mas a rotina dele não mudou muito, ele continua estudando. Eu escolhi um dia da semana para cada matéria, então dependendo da matéria é um pouco mais fácil, eu acabo estudando apenas 2, 3 horas, fora as aulas, e outras matérias já requerem um pouco mais de estudo, coisa de 5, 6 horas por dia. Passar nas melhores faculdades exigiu do jovem dedicação, mas agora o empenho é maior. Na hora que você vê seu nome na lista, é excepcional, você não tem nem como descrever. É uma sensação muito boa, sabe, de dever cumprido, de você conseguir o seu objetivo. A qualidade aumentou. Diminuiu o número de horas estudadas, só que a qualidade aumentou, porque quando você entra aqui é muito pesado a rotina, as matérias não são fáceis, você tem que se dedicar bastante. A estratégia de Heitor deu certo e ele revela o caminho das pedras. Além da motivação, você precisa ter um foco, você nunca pode esquecer do seu foco, porque é com ele que você consegue ver onde você quer chegar e é nele que você vai se apoiar quando as coisas começarem a ficar difíceis. E além disso, você tem que gostar do que você está fazendo, você não pode estudar por obrigação. Estude as matérias que você goste e se você não gosta, aprenda a gostar. Bom, tá aí, nós temos aí o exemplo, né, desse jovem. Se dedica bastante aos estudos para conseguir passar nas faculdades que ele deseja, né, nesse caso. E aí tem que ter um equilíbrio disso. É bom a gente falar até um pouquinho disso daí, né, nessa questão do vestibular, da pessoa poder também, porque nós estamos aí com muitos jovens nessa caminhada agora, principalmente agora, né, do meio do ano para frente. Né, tem muita gente aí, tem uns que já vão prestar vestibular agora, tem algumas faculdades que abrem vagas agora no meio do ano, né? Uhum. E existe a dedicação, tem que ter todo esse cuidado também para a pessoa não se esgotar, nem psicologicamente, nem fisicamente, não é isso, Carmen? É verdade, a pessoa também não vive só de estudar, né? Precisa ter as horas de sono, precisa ter um pouco de lazer, ainda que mínimo, né? E também pensar que a hora que ele entrar na faculdade, a rotina de estudo vai continuar, a mesma talvez, né? Porque você passa no vestibular, mas você entra num curso que é bem mais puxado do que você fez até então. Então eu considero que é até proveitoso, né, se dedicar bastante ao estudo, porque depois vai entrar na faculdade, se não estudar vai ser muito difícil, né? Principalmente no caso aí de ser universidade pública, requer muito estudo. Então essa rotina de estudo, mesmo que não tenha sido comum para o jovem a vida inteira, vai passar a ser. Então já é uma mudança de vida, estar na faculdade se você quer fazer bem feito. O equilíbrio é primordial nesse momento, né, Rafaela? Sim, o equilíbrio é importante. O que eu acho que às vezes acontece, né, como ele colocou ali no vídeo, ele agora pode escolher qual universidade cursar. Ele passou em 4, né, das públicas.
é que a gente precisa também conversar muito com os jovens, existe essa urgência de que eu tenho que terminar o terceiro ano e ingressar imediatamente na Unicamp, na USP, na Unesp, né? Porque outras não servem, né? A gente vive em Campinas e aqui isso é muito forte, né? Essa influência da universidade pública. Só que eles esquecem que eles estão concorrendo com pessoas que às vezes já estão em cursinho há 1 ano, há 2 anos. Né? Então, assim, é uma concorrência, na minha opinião, muito desleal. Né? Então, assim, o fato dele estudar muito, por mais que ele queira dobrar o tempo dele de estudo, precisa ter esse dado de que talvez naquele ano, por mais que ele estude muito, talvez ele não consiga entrar. Não porque ele não é capaz, mas porque as pessoas que estão concorrendo com ele também já estão nessa batalha, às vezes há mais tempo do que ele. Dependendo do curso, a concorrência da Unicamp esse ano foi mais de 80 por vaga para medicina. É uma concorrência muito desumana. Né? Então, assim, o fato do estudante estudar, né, mais de 8 horas por dia, não necessariamente vai dar esse lugar para ele. Isso é muito frustrante. Para os pais, para o adolescente, é muito duro para eles parar 1 ano para fazer cursinho, né? Existe essa sequência, a gente passa da primeira série para a segunda, da segunda série para a terceira, para a quarta, para a quinta, e aí de repente você sai do terceiro ano e não entra na universidade, a sensação que vem é de fracasso. E como ter, como é que fala, repetido de ano. É como ter repetido de ano. E porque você faz o cursinho não é curso nenhum, ele não dá nenhum diploma, você não tem que passar. Poxa, eu perdi mais 1 ano na minha vida, eu dá a impressão. Tá conquistando lá na frente. Mas é uma fase que amadurece muito, eu acho que o cursinho faz o jovem amadurecer, né? E ele também vai estar disputando essa vaga com várias pessoas que estudam tanto quanto ele, né? Não é como na escola, que tem 20 que não estão interessados e 10 que estão interessados, por exemplo. Então, é mais fácil, entre aspas, ser o melhor aluno da classe. Agora, quem vai prestar uma medicina, por exemplo, já está todo mundo, a menos que vai lá brincar, né? Mas, assim, quem quer passar estudou muito. Sim. Então, ele vai se deparar com pessoas tão boas quanto ele, ou melhores. Então, se torna muito mais difícil. E o jovem precisa de um tempo para essa preparação, gente? Até a Rafaela falou, né? Que às vezes já sai e já entra no cursinho, tem que passar, às vezes não está preparado ainda para esse momento. A pressão é muito grande. É o momento de ter calma para ele poder, ou não dá? Não dá para ter calma. Se você falar para um jovem, olha, fica tranquilo, 1 ano não é nada, né? Os pais falam muito isso, né? Porque os pais hoje em dia, né, pelo menos a maioria dos que eu atendo, eles são muito a favor do cursinho. Então, eles já chegam falando assim, tudo bem, se você não passar, faz 1 ano de cursinho. A maioria, assim, se você for contar de 10, 9 falam isso. Então, para os pais não tem essa urgência, mas você falar para o seu filho, olha, tudo bem, faz 1 ano de cursinho, eles ficam em pânico com esse espaço vazio, né? Esse espaço vazio do cursinho é um espaço que eu não estou no colégio, não estou na faculdade, então é um espaço vazio, não estou fazendo nada de bom, não estou fazendo nada de útil, né? Eles não percebem que esse estudo pode ajudá-los a encontrar esse lugar lá na frente, como o jovem colocou ali, né, que vai ser uma porta de acesso. Né? Então, assim, precisa estudar, precisa ter equilíbrio, mas a pressa, muitas vezes, não vai garantir muito nada. Né? A questão do tempo, você tem 24 horas no dia, você não tem 40. Então, o máximo que você pode estudar é um limite X, porque também não dá para ser tão traumático assim. Afinal de contas, você nunca mais vai ter 17 anos. Né? Então, assim, para tudo tem um tempo também. Você tem as outras coisas que estão acontecendo na sua vida. Muitas vezes é o primeiro namorado que você está naquele momento, é uma festa da família que você vai participar, é uma viagem que vai acontecer. Então, também não dá para parar a vida em função do vestibular. É importante, mas não é tudo que o jovem está vivendo. E também a pressão pode influenciar ele numa escolha errada da profissão. Sim. Nesse momento. Pressa, né? Essa pressa de tem que fazer, tem que entrar na faculdade, tem que entrar na universidade. Também tem esse lado. A gente vê muito isso. Às vezes até assim, como a gente vive aqui na região, a Unicamp é o sonho da maioria dos jovens, eles entram em cursos que teoricamente são mais fáceis de entrar, onde eles não precisariam passar por 1 ano de cursinho, né? Então eles vão para aqueles cursos que têm uma concorrência mais baixa, só para estar na Unicamp ou estar fazendo alguma coisa. Né? E depois do primeiro ano de curso, onde a taxa de evasão é a mais alta, né, eles se deparam com uma realidade que, nossa, não tem nada a ver. Então, eu vejo esses jovens muito preocupados com o vestibular e pouco preocupados com a escolha que eles estão fazendo. Aliás, essa é uma cultura dos próprios professores, dos próprios pais. A gente sempre cobra dos filhos, dos alunos, que eles têm que estudar. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, o tempo inteiro.
Só que para que ele está estudando? É como se eu estivesse dizendo para ele que ele tem que juntar dinheiro para comprar uma passagem de avião para algum lugar, mas ele não sabe para qual lugar ele vai comprar. Então, assim, perde um pouco o sentido. Né? Eu tenho um jovem que eu atendo atualmente que fala, poxa, eu nem sei o quanto eu estudo, porque eu não sei o que eu quero fazer. Então, eu estudo muito para medicina ou eu estudo só um pouco para publicidade ou um curso que não seja tão alta a concorrência? Como que eu faço? Né? Não sei muito bem a dose do estudo. Então, enquanto ele não tem claro muito bem para onde ele vai, o estudo fica comprometido. É verdade. Você concorda, Carmen? Concordo. Eu acho que saber o que quer é o que dá ânimo, né? Assim, o meu filho era muito engraçado porque ele sempre falava para mim, ele falava, mãe, eu acho ridículo o vestibular. Eu falava, por quê? Né? Ele falou, a gente estuda, quando passa, devia ganhar um prêmio, alguma coisa. O que a gente ganha? O direito de se matar mais 5 anos de estudar. Então, ele falava assim, é um absurdo, você estuda para estudar mais? Eu não vejo sentido, né? E ele ficava tirando sarro e brincando com isso, porque é verdade, né? Assim, né? Você entrou, né? Uma alegria, você comemora, mas na verdade você ainda não tem nada, né? Mesmo, né? Até chegar no diploma, você vai ter que estudar muito. Então, fica uma... Assim, é uma vitória, né? O vestibular é comemorado quando entra, mas, na verdade, a pessoa não conseguiu muita coisa, né? Assim, a parte dura vai começar ainda, né? Agora tem um ponto importante que a gente estava conversando nesse bloco aqui, e eu achei interessante, a Rafaela estava falando. E quando os pais, por exemplo, você falou assim que, olha, deixa, então, tudo bem, você faz um cursinho depois, meu filho, fica tranquilo. Mas eu já ouvi de pais o contrário. Eu já ouvi pais falar assim, pô, eu te pago uma faculdade, eu pago uma escola particular para você, para que você, quando chegar no 3º ano lá, meu filho, você já entra numa faculdade direto. Eu não tenho mais dinheiro para ficar pagando você, mas bancando não é você. A realidade. Bancando você num cursinho por aí, não. Eu pago uma faculdade, uma escola muito cara para que você entre já de vez. E essa pressão em cima é bom, não é ruim? Como é que a gente faz nessa situação aí? Porque eu já ouvi isso de vários pais. Também, dificilmente alguém passa direto se for numa universidade pública. Né? Inclusive, esse mito de escolas particulares, né? Assim, eu vejo que na Unicamp, por exemplo, os únicos alunos que entraram direto saíram do Cotuca, que não é particular. Eu não vi nenhum aluno que eu conheço que saiu de escolas particulares passar direto. Então, isso é um mito. Minha filha passou. Então, a filha dela passou. Porque, assim, o cursinho ensina muito mais coisa do que o colegial inteiro, né? O ensino médio inteiro. Tem coisas de redação, pegadinhas e coisas que você não aprende. Né? A matéria do cursinho é muito mais completa do que o ensino médio em si. Então, é até injusto falar para o filho, olha, você fez um colégio bom, você tem que passar direto, porque ele não sabe grande parte das coisas que ele deveria saber. Acho que é bem relativo isso, né? A gente teria que avaliar a condição da família, mas eu acho que a falta de cobrança também não é legal. Né? O adolescente, ele precisa dessa cobrança, né? Ele precisa ser chamado para estudar, ele precisa, porque é claro que para eles tem muito mais coisas divertidas para fazer do que para estudar. E estudar é um treino. Você não nasce sabendo estudar, você aprende a estudar, né? Então, assim, a minha filha, né, que eu chamo de filha que é minha enteada mais velha, ela passou, ela acabou o 3º ano e entrou em engenharia química na Unicamp, direto. Por que ela entrou? Porque desde a 1ª série ela vinha estudando, ela gosta de estudar e ela era cobrada também, tem que tirar nota sim, não pode ficar com nota vermelha, não pode ficar de exame. Então, assim, essa cobrança ela tem um limite. Né? Como tudo na vida, tudo que é demais é ruim, a cobrança também, a cobrança demais é ruim, mas zero de cobrança ou deixar muito à la vontade, né? E tem muitos pais que fazem isso porque não querem bater de frente com o filho e dá muito trabalho colocar adolescente para estudar, não dá? Dá muito trabalho, então assim, a gente vê uma dificuldade tanto dos pais quanto dos filhos em relação a essa rotina de estudo. Né? Então, um costume que tem que ser criado desde pequeno, né? Porque quando está no 1º ano, por exemplo, com 7 anos, lógico que o tablet é muito mais legal do que o caderno. Sim. Não tem nem, né, o celular, qualquer outra coisa, não tem o que discutir. Né? Então, o filho só vai estudar porque a família está exigindo, porque você nem consegue explicar para uma criança de 7 anos qual é a importância, né, para a profissão, no futuro, ele está nem pensando em trabalhar. Né?
Então, a família orienta isso, né? E são valores que podem ser passados durante a vida da criança. Exatamente. Então, que em casa estudar é um valor, a gente valoriza, seu pai estudou, sua mãe estudou, seus irmãos estudam, a gente, né? Isso é uma coisa explicada e passada como um valor. Assim como ser uma pessoa honesta, tentar não magoar os outros. São valores da família. Agora, eu acho mais complicado quando a família não tem esse valor. Quando a família pensa, vai indo, tanto faz, se não passar aqui eu ponho no colégio X que é mais fácil. Eu falo, matou no ninho, né? Porque assim, você dificilmente recupera isso, porque a pessoa cresce sem entender o valor disso. E se a mãe e o pai não acham que aquilo é um valor, é óbvio que o filho não vai achar também, né? Você não consegue reverter. Isso é uma coisa muito importante que nós vamos falar no próximo bloco aqui no Ação Nacional, que volta daqui a pouquinho.